Tá. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a professora Ive. Professora, o palco é todo seu. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar com vocês hoje, revendo a professora Elza, minha amiga dileta, e eu queria fazer uma breve apresentação da Bibliaspa, que significa Biblioteca, Centro de Pesquisa e Cultura, América do Sul, Países Árabes e é uma instituição que foi criada por um professor da USP chamado Paulo Fará. E ela tem por objetivo divulgar a cultura árabe e a cultura em geral desses países que eu acabei de mencionar para vocês. É uma instituição aberta a parcerias com universidades e instituições da sociedade civil. Ela tem por missão a cultura de paz. Então, eu queria agradecer muito e o convite da Elza e dizer por que eu resolvi aceitar. Eu tenho, pela teoria do imaginário do Dirhan, uma gratidão imensa, muito carinho, porque é uma teoria que me ensinou muito a respeito de mim mesma, que me fez entender que eu vivia confinada no regime noturno, aliás, e que precisava das armas do regime diurno. Então, foi uma aprendizagem muito grande a respeito de mim mesma. E o outro motivo por que eu aceitei também, Elza, é que a situação do país é tão desastrosa que não importa se hoje você fala para 3 ou 300 pessoas, eu acho que se impõe um dever moral de falar alguma coisa sobre isso que nós estamos vivendo aqui. É o momento que a gente precisa ser firme e nos indignarmos com tudo isso que está acontecendo. Como eu vou fazer isso, ao longo do caminho, vocês vão ver. Mas eu queria deixar claro uma coisa, que tudo que eu disser aqui é responsabilidade minha, não é nem da Bibliaspa e nem da professora Elza, que me convidou. Bom, isto posto, vamos ao título. 3 meses de quarentena aqui em São Paulo, sem poder sair de casa, porque a quarentena começou aqui bem antes que nos outros lugares, né? Não tinha como eu falar de outra coisa senão da máscara, né? E começando pelo título, Máscaras de Ontem. Eu quero dizer que máscara de ontem é a máscara símbolo. E quando eu digo símbolo, eu quero dizer também que essa é uma noção muito complexa e eu preciso de uma base conceitual. Mas lembrando antes que o símbolo é um conceito que atravessa toda a obra do Dirhan, porque o Dirhan se volta para tudo aquilo que é o capital simbólico do homem, o mito, o arquétipo, o inconsciente, a arte e a imaginação. O símbolo, esse conceito, atravessa várias áreas do conhecimento, a psicanálise, a semiótica, linguística, antropologia, e cada uma dessas áreas dá um tratamento diferente para o símbolo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por favor, o slide seguinte. Vamos tomar a palavra árvore. Se você perguntar para uma criança, olha, desenha uma floresta, a primeira coisa que a criança vai fazer é uma árvore. Por quê? A ideia de árvore está intimamente ligada à ideia de floresta. É uma ligação, uma coisa está colada à outra. Então, eu
estou usando o tema da árvore para exemplificar, mas muito rapidamente, porque eu não quero me deter aqui em teoria. Mas se eu vejo, por exemplo, essa árvore que está aí no slide, uma árvore que tem o caule deitado, a raiz arrancada e as folhas também deitadas, eu não posso falar que aí eu tenho uma floresta. Então, eu tenho que ver que essa imagem árvore não está se referindo à floresta. Mas eu posso dizer que a árvore aí simboliza algo muito mais forte, muito mais amplo e complexo que a floresta. Eu posso dizer que aí eu tenho a árvore da alquimia, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, se eu vejo esse caule todo retorcido assim, eu posso até dizer que aí eu estou vendo a árvore do caminho da individuação. Então, quando eu digo isso, comparando com a árvore, que é símbolo da floresta, eu quero dizer que tem um distanciamento mínimo entre a coisa representada e o sinal que a representa. E, ao mesmo tempo, tem um distanciamento que leva à abertura de muitos outros significados. Então, aí eu tenho o símbolo. A árvore da floresta é apenas uma marca, um indício, um sintoma, para usar um termo que a psicanálise usa. Mas o que está na gênese do símbolo? Se o símbolo é coisa da espécie humana, que está lá no início da história humana, se o homem também é um homo simbólicos, como todos nós já lemos muitas vezes nas obras de Dirhan, o que é que isso tem a ver com a espécie humana? Por que o homem teve de simbolizar tanto? Que necessidade foi essa? Então, nós temos que buscar essas referências no sagrado. Como é que um ser invisível poderia se tornar presente no mundo? Como que essa potência sagrada poderia se materializar? Por isso, precisou de uma imagem, para fazer uma ponte entre o sagrado e esse objeto que remete ao sagrado. É essa a ambição do símbolo. Estabelecer uma ligação com a potência sagrada, mas, ao mesmo tempo, marcar uma distância entre essa potência e o mundo humano, para mostrar o que esse sagrado tem de inacessível e de misterioso. Então, aí se dá um jogo, ora se aproximando da potência divina, ora se distanciando, ora se escondendo, ora se mostrando. E esse jogo precisa de uma ação ritual. O rito faz parte desse jogo. E para entrar nesse jogo é necessário um corpo, que tanto pode ser um corpo humano ou algo semelhante a esse corpo humano. Olha, em vez de eu falar tudo isso para vocês, se eu tivesse falado, ouçam uma canção do Gilberto Gil chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. A letra é belíssima, porque ele, para falar com Deus, ele vai se despojando de tudo que esse corpo comporta, as vestimentas, as ilusões, tudo aquilo que diz respeito, que acoberta esse corpo. E, ao final, ele não descobre nada. Quer dizer, o jogo de buscar e de não conseguir, o jogo de se aproximar e se distanciar. Então, vejam aí, olha, o que está aí nesse slide. Essa potência sagrada precisa de um objeto.
para fazer a ponte entre o ser humano e o divino, e o sagrado. Esse objeto precisa de um corpo, e esse corpo só faz sentido se ele empreender um ritual. Portanto, a representação simbólica pressupõe uma ação ritual e um corpo. O corpo não entra sozinho nesse jogo. Ele vai precisar sempre de artefatos para celebrar o rito. E um desses artefatos é a máscara. Bom, aí eu chego aonde eu estou querendo chegar. Qual máscara? A máscara símbolo. Eu estou no primeiro segmento do título. Máscara de ontem. Máscara é um dos símbolos mais sagrados, mais antigos e universais. Vem desde a mais remota antiguidade. E vai tomando várias finalidades conforme a cultura em que ela aparece. Por exemplo, as máscaras funerárias no Egito, as máscaras dos ritos agrários na África, as máscaras que conduziam a alma errante na China, e bem próximo de nós temos as máscaras da tradição grega, que eram usadas nas festas dionisíacas e depois foram incorporadas na comédia e na tragédia. O que acontece com as máscaras? Essas que eu estou chamando de máscaras símbolo. Com o tempo, elas se laicizam e tornam-se suportes da emoção estética, usada nas peças teatrais, nas danças e nas festas carnavalescas. Eu pensei em ilustrar o que eu estou querendo dizer com máscara símbolo com a máscara dos ticuna, que é o que está no próximo slide, por favor. Se vocês... Isso. Por quê? Primeiro, para homenagear as nossas tribos indígenas que estão sendo muito perseguidas ultimamente. E para também me reportar a um artesanato que é da maior qualidade e poucos de nós brasileiros conhecemos. Quem são os ticuna? Os ticuna pertencem a uma tribo do Alto Solimões, que vem sofrendo muito pela ação dos madeireiros e dos seringueiros. Eles produzem um artesanato, seja na madeira, seja em outros tipos de arte, nos desenhos, nas pinturas, de grande repercussão internacional. Eu estou citando também aqui a máscara dos ticuna, porque existe entre eles um ritual que é chamado Ritual da Moça Nova. E o que tem esse ritual? Significa a passagem da menina para um estágio superior, para ascender socialmente na sociedade indígena. É um ritual muito complexo. E depois, se vocês quiserem, eu encontrei uma... Obrigada, bem. Eu encontrei uma tese na Unicamp, de uma pessoa que fez um trabalho muito interessante sobre o ritual da Moça Nova. Está na minha bibliografia, porque eu escrevi um texto mais bem elaborado, diferente disso que eu estou falando para vocês. Mas aqui a gente vai resumir em pequenos tópicos, né? Tem várias fases esse ritual. São muitas as fases, eu só vou mencionar duas. Uma delas é a que é uma das primeiras fases desse ritual, é a moça, a menina, que já ingressou em outro estágio da vida, ela é colocada numa espécie de prisão, que é um curral. E o que acontece aí no curral? Ela fica o tempo todo recebendo lições da mãe,
das avós e das pessoas mais velhas. E com elas, a moça vai aprender os trabalhos domésticos, os trabalhos artesanais, tal como tecer com a fibra das árvores da região, bolsas, colares e todos os tipos de artesanato. Outra fase aí, que nos interessa, é a fase da ornamentação e da confecção das máscaras, que é uma tarefa exclusiva dos homens, que são os mascarados desse ritual. Uma coisa interessante é que eles fazem as máscaras, como acho que dá para vocês verem aí pela foto, com a casca e a entrecasca das árvores da região deles. E desenham objetos, desenham animais, plantas, tudo que diz respeito ao mundo natural dos ticuna. E qual é o papel dos mascarados? Assim que a menina sai do curral, eles fazem uma roda em volta dela para protegê-la de todos os males e dos monstros que foram desenhados nestas máscaras. Por que eu estou citando esse ritual? Por quê? O que é que se aprende com o ritual da moça nova? Não é apenas a manutenção de uma cultura, mas é pelo caráter repetitivo do rito e dos símbolos. Porque é um ritual de uma densidade simbólica que está até hoje dentro de nós, muito próximo de nós. Quem mora aqui em São Paulo e fica sabendo uma coisa dessa, fala, meu Deus, é outro Brasil, mas não é, é o nosso Brasil. É esse Brasil que nós temos e que é maravilhoso, e que todos nós temos que valorizar. É por isso que eu estou usando como exemplo de símbolo a máscara dos ticuna. Qual é o papel deles, portanto? É proteger a moça dos males que encarnam nesses animais que são desenhados nas máscaras. Então, ali existe uma repetição, um caráter repetitivo dos ritos e dos símbolos. Eu simplifiquei muito, pessoal, esse ritual, mas ele é muito mais complexo do que eu estou apresentando para vocês. O ritual da moça nova, nada mais mítico que isto que nós estamos tomando como exemplo aqui. Mas e as máscaras de hoje? Aí eu pergunto para vocês. Elas perderam essa pregnância simbólica? Resumindo muito mesmo, porque eu acabei descobrindo que o assunto é muito denso e já foi objeto, a tema de um livro inteiro do Lévi-Strauss, que chama A Via das Máscaras. Bachelard também dedicou um capítulo inteiro do seu livro Direito de Sonhar ao assunto. E o Tzvetan Todorov também foi estudar a obra do Goya, aquele pintor espanhol, e como ele usava muita máscara nas suas figuras humanas, o Todorov fez um trabalho belíssimo, um livro que foi recentemente publicado pela Companhia das Letras. Está na minha bibliografia também. Mas a máscara hoje tem ainda essa pregnância simbólica? Tem e não tem. Por quê? Ela continua sendo um suporte, um mediador, uma conexão entre duas instâncias, uma real e uma imaginária. Simplificando muito, então, eu digo, qualquer máscara, simbolicamente degradada ou não, suscita um imaginário. Olha, o exemplo está no slide seguinte. O menino que se veste de Homem-Aranha. A menina que usa a máscara da mulher gata,
ou a moça que vai para o carnaval e usa uma máscara como essa daí, é muito chique, muito bonita, que parece as máscaras do carnaval de Veneza, ela vive por breves momentos, por breves instantes, como se ela fosse alguém que não é ela mesma, como se o menino fosse um pouco do Homem-Aranha, um pouco da Mulher Gata. Então, é como se tivesse aí o jogo de faz de conta. E como nas sociedades primitivas, como se vivia também a ilusão de alcançar o divino, de entrar nesse jogo de aproximação e de distanciamento, e que é a base do alcance da ponte ao sagrado. Gostaria que passasse para o próximo slide, por favor. Então, aqui, olha, isso que eu acabei de falar para vocês. Máscara é uma mediação entre o real e o imaginário, certo? A próxima, próximo slide, por favor. Bom, e a máscara da Covid? Eu misturei o Mandetta por razões óbvias, que vocês não precisam nem dizer, mas que vocês acham que já compreenderam, né? Misturei essa máscara de hoje, que todo o mundo inteiro está usando, com essas outras máscaras que são próprias dos rituais. E o que nós podemos falar da máscara da Covid? Eu estou falando porque é da pandemia, ou do Covid, se vocês quiserem se referir ao vírus, Covid-19. Tudo bem. Eu fiz um quadro comparativo entre aquilo que eu estou chamando de máscara símbolo e aquilo que pode ser também uma máscara símbolo, mas não com a mesma complexidade e a mesma densidade dessas máscaras ancestrais, ou então da máscara dos ticuna. Por favor, o próximo slide, que é o quadro comparativo. Olha, máscara símbolo. Ela é um símbolo. Por quê? Porque é um signo em aberto. Ela está além dela mesma. É algo que prolifera para múltiplos significados. Já a máscara Covid é um acessório, é um objeto que você descarta porque você não vê a hora de se livrar dele. A máscara símbolo integra um ritual. A Covid também é um ritual. Mas qual é esse ritual? É o de limpeza. Limpa a máscara, tira a máscara, lava a máscara, você precisa se livrar de tudo aquilo que pode estar contido nessa máscara. Então, é só limpeza. É uma ação mais do que concreta e repetitiva, que é tirar e pôr a máscara. A máscara símbolo precisa de um corpo, está lá junto com o corpo. A Covid também. Acontece que a máscara símbolo é um suporte vivo e animado, é formador de imagens. Vamos lembrar, então, uma coisa bem dos nossos tempos. Quem faz o caminho de Santiago de Compostela sai do sul da França e até chegar a Compostela tem que amargar 700 quilômetros. Mais ou menos, eu acho que é isso, né? E 700 quilômetros precisa de um corpo que se desloca de um lugar para o outro, de um corpo que se sacrifica. Mas, diferentemente do corpo da máscara Covid, esse sacrifício da máscara símbolo significa um sacro ofício, enquanto que o da Covid representa um corpo alienado, interditado, é um corpo anulado. Olha, eu me pergunto aqui, e pergunto para vocês, o que vai ser do brasileiro daqui para frente? Que gosta de pôr a mão, que gosta de se aproximar, que gosta de pegar. Brasileiro tem fama de mal conhecer, já vai pondo a mão.
né? Falando em mão, o aperto de mão ainda vai existir? Tão bonito, tão emblemático. A gente lembra, por exemplo, do aperto de mão que, por intermediação do Bill Clinton, o Yasser Arafat trocou com o Itzhak Rabin, que é o premier de Israel. Eles apertaram a mão e todo mundo imaginou que haveria paz no Oriente Médio. Não adiantou nada. A coisa tornou a pegar fogo lá no Oriente Médio. Esses tempinhos atrás, quando o Trump recusou estender a mão para Angela Merkel, todo mundo ficou admirado. Que grosseria, porque o aperto de mão é muito simbólico. E agora nós não podemos mais fazer isso, porque o corpo está interditado. É um sacrifício, mas não um sacro ofício. A máscara símbolo indica um renascimento, um ciclo, é o ciclo de vida, morte, vida. Você morre por um estado, mas você renasce em outro. É como a máscara, o ritual dos ticuna. A máscara da Covid é da incerteza. Você não sabe o que vai acontecer. Não tem esse ciclo, essa ciclicidade, essa repetição que leva a algo mais bonito, a algo maior. A gente está ouvindo falar desse novo normal. Mas como vai ser esse novo normal? Alguém tem ideia? Ainda hoje eu ouvi profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, mencionando os índices de problemas psicológicos que estão sendo desencadeados por causa dessa incerteza que o mundo está vivendo, e principalmente nós aqui no Brasil, né? A máscara símbolo, ela é polissêmica, ela revela e oculta, ela aproxima e distancia, ela se reveste de uma certa ambiguidade, de uma certa opacidade, como todo símbolo. Enquanto que a máscara Covid, ela é monossêmica, é um signo fechado, é um signo que não pode ter dupla interpretação, é uma advertência. Use máscara, fique em casa, lave a mão, é o signo fechado, porque é para entender que não pode ser diferente. Queria dizer para vocês que eu fiz um levantamento desses itens todos, mas um equivale a outro. Por exemplo, quando eu falo em mistério, eu também estou falando de polissemia. Quando eu falo em impotência, eu também estou falando de faltou um Nzinho aí, transcendência, né? Potência, mistério e catarse. Vamos fazer um resumo aqui. Mistério, porque transita no invisível e no invisível. Porque a máscara evoca algo ausente. E por isso ela atua no psiquismo, ela reverbera, e ao reverberar, ela consegue transcender. Enquanto que a máscara Covid, existe um vírus que é invisível, só que ele é real, porque o vírus está presente, e por isso ele causa uma impotência, não reverbera, não leva a uma transcendência, porque o psiquismo está atrofiado, está paralisado, e por isso nós passamos a ter medo, nós achamos que estamos diante de um inimigo muito perverso. A máscara símbolo, ela é catártica, ela leva a uma sublimação, ela regenera, enquanto que a Covid, ela degenera. Para usar uma palavrinha da semiótica aqui, um conceito da semiótica, a símbolo é eufórica e a Covid é disfórica. Acontece que elas têm uma coisa em comum.
além dos itens mencionados anteriormente. A máscara símbolo tem uma onipresença cultural. Eu não posso usar esse mesmo adjetivo para a máscara Covid. Eu tenho que dizer que a máscara Covid é planetária, porque o mundo inteiro ficou tomado por esse vírus que está presente no mundo inteiro. A máscara Covid é onipresente, mas não é só ela. Junto com ela, existem os outros equipamentos, como os aventais, as luvas, os respiradores, todo aquele paramento dos médicos. E tudo isso junto suscita um imaginário também. E qual é esse imaginário? É a prevenção diante de um mal desconhecido. Quer dizer, há que se estudar ainda que tipo de imaginário que essa máscara Covid está nos trazendo agora, né? Como todas as pandemias do passado, essa Covid vai suscitar muita inspiração nos artistas, nos cineastas, nos escritores, como já aconteceu com as outras epidemias. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar 3 obras da literatura. Por favor, o próximo. 3 obras da literatura. Todas já foram muito comentadas aqui. A Peste, do Albert Camus, suscitou novas edições na França, eu li recentemente sobre isso, e a Peste, do Camus, Camus cria uma personagem aí, que é o do médico, que é o Bernard Huet. Eu estou só citando o nome dele, eu não vou fazer referências mais profundas sobre o livro do Camus, porque não é o meu propósito aqui. Mas vou citar a atuação, a performance do médico no livro A Peste, do Camus, porque ele serve como um exemplo para nós saudarmos todos os profissionais da saúde do mundo inteiro. A atuação do médico na obra do Camus é uma coisa que transcende o sacrifício humano. Outra obra da literatura, que eu acho que vocês já ouviram falar também, é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que traz uma história muito interessante, porque, do nada, as pessoas começaram a ficar cegas na cidade. Um dia outro dia outra, depois era o bairro inteiro, de repente, toda a cidade estava acometida pela cegueira. Até o médico oftalmologista ficou cego, de tanto que ele olhou no olho das pessoas. E quem é que não cegou? Que interessante, coisa para se pensar. Foi a mulher do médico, que passou a ser guia de todas as outras pessoas. Uma obra fantástica. Os dois mereceram os Nobéis de literatura. Albert Camus, em 1957, e o Saramago, em 1998. Honrou a língua portuguesa, o primeiro escritor em língua portuguesa que ganhou o Nobel. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa para vocês, gente. Quando o grande mexicano Otávio Paz foi receber o Nobel de Literatura na Suécia, perguntaram para ele, para qual escritor do passado que você daria o Nobel de Literatura? Ele falou, sem dúvida, para o brasileiro Machado de Assis. Faço questão de contar isso para vocês, porque no momento de tanta tristeza aqui no Brasil, mencionar os nossos verdadeiros heróis, aquelas pessoas que conseguiram enxergar além da sua própria dimensão e que só podem nos honrar. Fecho o parêntese. Outra obra, mas antes deixa eu só dizer uma frase do Saramago que vai me servir muito aqui.
nas últimas páginas, na última página, Saramago termina o ensaio sobre a cegueira escrevendo: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. A outra obra é uma obra escrita a partir de 1351, mas que reverbera também até hoje, influenciou muitos escritores, como Edgar Allan Poe, como Shakespeare, que é o florentino Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio começou, em 1351, a escrever o Decameron. E o que é o Decameron? Ele começou a escrever essa obra porque morava em Florença e na peste negra, que assolou a Europa, mais 60% da população europeia morreu. A Florença foi uma das cidades mais arrasadas. Acabou praticamente com a cidade. E o próprio Boccaccio perdeu o pai, a madrasta e muitos amigos na peste negra. E ele começa a escrever, então, o Decameron. Mas como? Interessante também a estrutura desse livro. O livro começa com 7 mulheres, todas aristocratas, que vão à famosa igreja que todo turista vai conhecer em Florença, que é a Santa Maria Novella. Elas vão lá para rezar, para buscar conforto contra a peste. Até que uma delas propõe fugir de Florença e se confinar, a palavra não existia, eu estou aproveitando aqui o clima, né? Nas colinas próximas da cidade, que ainda não tinham sido atingidas pela peste. Mas como que elas iam? 7 mulheres sem a companhia de homens, sem a companhia de cavalheiros. Até que entram na igreja 3 moços também pertencentes às classes abastadas, e resolveram acompanhá-las e segui-las. E eles foram, todos, pertencentes às classes mais abastadas e ricas da cidade. E como que eles iam passar o tempo? Lá eles puderam se beneficiar de todos os apetrechos, todos os requintes da sua classe social. Mas como que eles iam passar o tempo? Se tivesse Netflix, eles iam logo sentar e assistir, mas não tinha. Então, uma das moças propôs, cada dia, contar uma história. Eu quero dizer para vocês que quase as 100 novelas, ou 100 contos, ou as 10 novelas que constituem o Decameron, que significa 10 jornadas, na verdade, né? A maior parte dessas histórias são histórias picantes, mas elas constituem uma espécie de arquitexto na literatura italiana, e por que não dizer na literatura universal? Porque se uma obra escrita em 1351 está reverberando até hoje, quantas peças de teatro, quantos trabalhos já não foram feitos sobre a obra do Giovanni Boccaccio? Quantas pinturas não foram realizadas na Europa, inspirada na obra e na peste na Idade Média na Europa? Olha, vocês têm aí, desse lado de cá, quem está à minha esquerda, vocês têm um quadro famoso do Peter Bruegel, que se chama O Triunfo da Morte. Vocês procurem depois para ver direitinho como que ele retratou muito bem os corpos esfacelados e destruídos pela peste. E mais ou menos como nós estamos vendo hoje, que onde vão enterrar os mortos, lá
Não tinha. Então, eles ficavam amontoados e jogados na calçada da cidade. E aqui do lado de cá, vocês estão vendo uma pintura de um alemão, Franz Walter, que é do século XIX, mas se especializou em retratar a, a alta classe da Europa. Então, ficou o quadro acima um pouquinho, não dá para vocês verem, mas aqui estão as 7 mulheres que se refugiaram nas colinas, mais os 3 homens, 3 homens. Então, eu quero tomar esta pintura e a obra de Boccaccio, as personagens de Boccaccio, que mostra muito bem a realidade das classes ricas na Florença, ao contrário dos pobres que tiveram as suas casas marcadas para dizer, cuidado, aqui tem um empesteado. Eu quero tomar a frase do Saramago, vou repetir. Penso que não cegamos, estamos cegos, cegos que não veem, cegos que vendo não veem. Eu quero tomar essas 2 obras para me referir àquilo que, a meu ver, é o pior vírus da sociedade brasileira, que é a desigualdade social, uma das mais cruéis do planeta. E volto à frase de Saramago para acrescentar às máscaras, às luvas, aos aventais, aos paramentos dos médicos, aos respiradores, uma venda que todos nós brasileiros usamos e que nos torna cegos para a nossa realidade social. E o que nós não conseguimos ver? O que se oculta por trás das máscaras dos brasileiros? Essas máscaras que nos distanciam da nossa verdadeira realidade. Aí eu mostro algumas fotos para vocês. Por favor, o próximo. Eu vou mostrar para vocês fotos que foram extraídas de um site do IBGE que se chama Brasil em Rendas. Vocês até podem me perguntar, por que não vai mostrar os indicadores sociais por meio de números, de estatísticas, de tabelas, de mapas, de gráficos? Eu prefiro trabalhar com as imagens, que elas são, às vezes, mais impactantes. Eu vou agora perguntar para minha grande amiga Elza, para ela prestar atenção nesse menininho aqui, porque a Elza fez um trabalho muito bonito sobre o menor de rua, já faz acho que uns 12, 15 anos. E olha, Elza, a realidade desse menino daquele tempo para cá mudou e mudou para pior. Esse menininho, ele está sempre, não é esse, mas é o que ele simboliza, está sempre naquelas carroças que os carroceiros passam pela cidade inteira, até nas cidades pequenas. Em Goiânia também deve ter isso. Até na minha cidade, Pindorama, que é uma cidade minúscula do interior do estado de São Paulo, tem carroceiros catando dejetos, catando aquilo que nós descartamos. Eu queria lembrar também aqui agora um livro do Bauman, que se chama Vidas Desperdiçadas, que são vidas de pessoas como a desse menininho aqui, da família desse menininho. Eu já vi criança de 2 meses nesses carrinhos, que eles andam no meio de sujeira, no meio de entulho, e a criancinha de 2 meses está lá no meio de tudo isso. Nesse livro, o Vidas Desperdiçadas, o Bauman diz que há pessoas no mundo que estão cada vez mais descartadas,
que estão se tornando cada vez mais deserdados, são dejetos. Esse capítulo do livro do Bauman se chama A Cultura do Lixo, e ele não usa outra palavra, a não ser essa, lixo, para designar a situação dessas pessoas. Vocês estão vendo aqui, na parte de baixo, a velhinha com duas crianças, acho que não deu para aparecer direito, aqui tem um cachorro no meio, quer dizer, as duas pontas da vida estão marginalizadas. A velhinha que não conseguiu sair desse barraco, e as duas menininhas, uma delas sorri porque tem uma bonequinha pendurada no pescoço. Quem mora em São Paulo, olha essa outra foto aqui e fala, é o retrato da cidade. Uma das cidades mais ricas do país, no entanto, a mais desigual. Uma cidade que metade das casas não possuem saneamento básico. É bem o que acontece num bairro, que é o Morumbi, que vocês já ouviram falar. Condomínios de luxo, com piscinas nos seus respectivos apartamentos, quadra, piscina e a favela ao lado. E eu também selecionei essa charge aqui, porque nós temos no Brasil uma pleiade de chargistas da maior qualidade. Um deles, esses dias atrás, estava sendo ameaçado de processo, porque falou a verdade, né? Os nossos chargistas e cartunistas, vamos lembrar o Enfio, o grande Enfio do Pasquim, desde o tempo do Império, onde aquele famoso italiano radicado aqui no Brasil, D'Agostini, o primeiro nome dele eu me esqueci, que prima, como todos os chargistas, os cartunistas de hoje, desde o Império até hoje, são de primeiríssima qualidade, hábeis em denunciar as mazelas da sociedade brasileira. Então, por que eu não trabalhei com números? Primeiro que eu acho, assim, um pouco enfadonho, e também porque é preciso saber analisar gráficos, tabelas e números, e nós de humanas não é o nosso forte, vamos reconhecer. Por isso que eu preferi trabalhar com as fotos. E pergunto para vocês, quem vai dar conta de reverter esse quadro? Diante da derrocada econômica que se anuncia, olha, o lendário Delfim Neto, com 92 anos, eu ouvi uma entrevista dele a semana passada, e ele afirmou que em agosto seremos 25 milhões de desempregados. Desculpe, gente, que eu estou sendo um pouco trágica, sabe? Mas calminha. Nesse momento de desregulamentação política e da desordem institucional no país, existe um Brasil profundo e nós, de venda nos olhos, não conseguimos enxergar. As universidades, as instituições, a sociedade civil estariam aparelhadas para esse desafio? Eu penso nos discursos acadêmicos, sempre moldados por um refinado arcabouço teórico, discursos que nem sempre se vinculam a uma prática e a uma ação educativa, confinados nos seus próprios guetos. Eu não me excluo disso, faço também aqui a minha autocrítica. Discursos que são autofágicos e, por isso, mascarados. Eu me pergunto, a todos nós, militantes do imaginário, se seria uma heresia a teoria do Dirhan se nós, pesquisadores, acrescentássemos umas pitadas de positivismos, de cartesianismos, de números e de estatísticas. Quantas covas foram abertas nesses últimos tempos, nos cemitérios pelo Brasil afora?
Quantos analfabetos ainda existem no Brasil? Quantos moradores de rua? Quantos milhões foram retirados das bolsas de pesquisa? Nunca antes os números foram tão decisivos como agora nessa pandemia. Esses números estão escancarando a verdadeira realidade social do Brasil. O governo até queria escondê-los um dia desses. É ou não é? Eles são ou não são impactantes? Eu queria citar uma frase aqui do Todorov. As máscaras não escondem, mas apenas revelam a feição habitualmente ocultada na vida em sociedade. Esses números são a nossa realidade, e com eles está se escrevendo uma narrativa. E nós não podemos ignorar essa narrativa que subjaz a esses números. Eles doem, nos ferem, nos desanimam, mas não temos saída. É tirar a venda dos olhos e encará-los. Essa, para mim, é uma realidade inescapável. E essa é a última palavrinha lá do título a qual eu queria me referir. Não me parece impossível abrir as teorias do imaginário para discutir o cenário de degradação desses indicadores sociais. Eu penso assim numa plataforma de convergências entre as pesquisas. E eu digo isso porque eu reconheço que a teoria do Dirhan, não sei se vocês vão concordar comigo, é generosa. Vou pegar uma frase dele, muito bela. Buscar um mundo de acolhimento a todas as atitudes do homem, um mundo de felicidade pela concordância, Agora, no campus do imaginário, que eu acho que ele fala uma coisa do Brasil que nós não podemos descartar. Ele se refere ao Brasil como um celeiro fértil para a exploração de uma ânima brasileira, uma ânima da fecundidade agrícola, da fecundidade florestal e da fecundidade fluvial. Olha esses tempos de queimadas no Amazonas, os cientistas que ficaram decepcionados com a atitude, eles falavam em rios aéreos que saíam do Amazonas e atingiam toda a América do Sul. É isso que talvez o Dirhan esteja querendo dizer, fecundidade fluvial. E é nesse mesmo livro que o Dirhan vai dizer, é preciso um pouco de tudo para fazer um homem. E muito bonito para mim também é o final das estruturas do imaginário. Quando ele coloca o direito da cigarra ficar ao lado do triunfo frágil da formiga, num comportamento de tolerância a todos os regimes do espírito. Mais que um construto teórico, eu penso numa espécie de regra de ouro, capaz de contemplar todas as instâncias da sociedade brasileira, o social, o político, o econômico, o estético, o legal. E é nesse sentido que a máscara da Covid, por extensão, os aventais, as luvas, os respiradores, os hospitais de campanha, podem se tornar um símbolo dessa mudança. Toda mudança começa de dentro para fora. E a verdadeira batalha pela mudança social se decide primeiro na mente das pessoas. A chegada à Casa Branca de um negro não acabou com o racismo nos Estados Unidos, mas Obama se tornou um símbolo de esperança e acendeu uma fagulha no imaginário dos americanos. Basta a gente lembrar o que a gente viu nesses dias atrás. E essa esperança essencial pode começar se o mundo acadêmico se articular com a sociedade civil.
E se essa sociedade conseguir, de fato, exercer a solidariedade destes dias de Covid-19. Eu não considero impossível a empreitada. Eu sou otimista, eu sou quixotescamente otimista. E por isso eu quero terminar com um poema de Drummond que cai como uma luva, não da Covid, lógico, para os dias de hoje. Esse poema se chama Aporo, e é uma palavra que tem vários significados. O primeiro sentido é uma palavra de origem grega, aporia, significa que você está diante de uma situação de difícil solução, um problema muito difícil de ser resolvido. Mas, ao mesmo tempo, áporo significa uma espécie de inseto ou uma espécie de orquídea, uma espécie de flor. O poema é o seguinte, é curto, eu vou ler. Um inseto cava, o próximo, por favor, o próximo slide. Um inseto cava, cava sem alarme. Não é o Covid, gente? Perfura, o outro, o seguinte, por favor. Um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape. Ele não sabe o que fazer. Quer fazer exausto em país bloqueado? Somos nós, não somos? Enlace de noite, raiz, emisnério. Eis que o labirinto em que nós estamos metidos, nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas, não conseguimos encontrar o caminho dessas soluções. Ou porque talvez a gente não queira sair da nossa bolha também. Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde, eu sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. Contra todas as regras da razão, da lógica ante-euclidiana, de repente, uma orquídea forma-se. É isso. Muito obrigada, gente. Desculpe de alguma coisa, tá? Muito emocionante. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Ah, Nos leva para uma reflexão assim, por caminhos pelas suas mãos, sempre maravilhosas. Obrigada por essa noite, obrigada. Tanta, tanto conhecimento, tanta humildade sempre. Você é minha mestre de vida, dos livros. não, não, daqui a pouco eu sou sua avó, viu? A velha sábia da mitologia, né? Viu? Ficar velho é bom, porque você vai relevando tanta coisa, você vai perdoando, você vai se gostando mais. Olha, eu gosto de reler certos livros que me marcaram muito. E eu estou lendo novamente aquele livro da Clarice Pincola, Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, sim. Um livro famoso da década de 80. Esse meu livro de Eu acho que para cabeceira. nós mulheres esse livro é muito importante. É meu livro de cabeceira. Ah, eu sabia! Eu tenho que sair um pouco daqui. Bom, Zilda, agora é com você. Beijo. Obrigada. Eu não estou ouvindo. Está mudo. Sem áudio. Agora me ouvem bem? Estão me Ouço, ouvindo? ouço. Ouço sim. Sim, sim, sim.
Ah, beleza, então. Bom, primeiramente, professora, foi linda a sua fala, né? O que eu acho Obrigada. bonito no imaginário é isso, que a gente consegue equilibrar muito bem, né? Os discursos, mostrando as fragilidades da nossa humanidade e trazer uma esperança, né? E a senhora falou do livro da Clarissa, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que eu particularmente, é um dos meus melhores amigos, assim. É um livro que eu sempre leio, e eu tenho visto que é um livro que está na moda, assim. Muitas pessoas na Rodou. internet compartilhando publicações sobre esse livro. E isso é muito, muito bom, Porque assim. é verdade, E eu viu, Gilda? queria. E o pessoal tem elogiado muito aqui no bate-papo a fala da senhora, todo mundo colocou lindo, 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 lindo. A Cláudia disse que foi sensacional, e foi mesmo. Alguém tem Obrigada, alguma gente. pergunta? Ah, professora Janice, obrigada pela presença, professora Janice. Professora Janice é do curso de letras aqui de Quirinópolis. Muito bom, pessoal Agradeço. elogiando aqui bastante. O Edu fez uma pergunta, professora. Ele Pois perguntou o não, seguinte: vamos ver se eu consigo responder. Ah, seria possível pensar as máscaras customizadas, mais especificamente no Brasil, como uma forma de fortalecer o simbolismo da máscara Covid? essa pergunta, quem que perguntou, E Zilda? Quem perguntou? o Edu Wesley, orientando da Eu Elsa. não. Oi, Edu, obrigada pela pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder. Eu acho que existe o sujeito e o objeto. Existe uma realidade entre os dois. Quem muda a realidade é esse sujeito. Eu acho que eu e Elsa sempre discutimos a questão da subjetividade na linguística. Eu nunca consegui aceitar a história do sujeito assujeitado. Tá certo. Nós somos, como seres sociais, assujeitados. Eu acho que, nesses últimos tempos de neoliberalismo, de ênfase ao mercado, a eficácia pela eficácia, a competência, nós nos assujeitamos muito. Mas eu acredito na criatividade desse sujeito. Eu acho que ele não é assujeitado, mas nem tanto, né? Então, nós podemos reconhecer que ele tem um papel a cumprir. Por falar em máscara, a gente pode falar que ele é uma persona, né? Que é um conceito que eu não me aventuro nele, porque isso é para psicanálise, para psicologia, né? Mas, nesse sentido, como persona, ele é sujeitado. É aquela máscara que ele veste para poder atuar na sociedade, nos ambientes que ele frequenta. Mas e o que sobra daquele sujeito? Tem que sobrar alguma coisa, senão ele morre, Uhum. né? Então, é esse sujeito que pode ser um atuante perante ele mesmo e perante a sociedade, é que nós temos que dar validade. Não sei se eu respondi. Respondeu, muito bom. A Kírsila Melo, professora, fez uma outra pergunta muito interessante. Ela perguntou o seguinte: o imaginário é o ponto de partida para a realidade ou está em simultaneidade com a chamada realidade? Eu precisaria ser uma filósofa, hein? Para responder essa pergunta. Eu acho que, para fazer jus à palavra, não tem
não tem ponto de chegada nem ponto de partida para o imaginário. Eu acho que ele está onde você menos espera e ele está onde você quer colocá-lo. O imaginário é uma dimensão humano e é uma dimensão intangível. Você não tem como materializá-la. Você pode expressá-la apenas. Então, não consigo imaginar se existe um ponto de partida, um ponto de chegada. Eu acho que ele, não quero nem dizer que seja uma ferramenta. Se eu falar que o imaginário é uma ferramenta, eu acho que eu minimizo toda a problemática do imaginário. Eu acho que uma grande propriedade do imaginário, ela, para usar uma expressão da antropologia, ela está lá no illo tempore, está aqui e no futuro. Que bonito, professora. O imaginário também tem muita relação com o modo como a gente percebe a realidade, né? Existem realidades e realidades, né? Temos mais uma pergunta do aluno da UEG, do curso de Letras, Alif Diniz, me orientando, lindo. Ele perguntou o seguinte: a máscara pode ser um objeto de estudo de comunicação e expressão? Nossa, pode sim. Eu vou te dizer por quê. Olha, eu achei vários trabalhos sobre a máscara e encontrei um trabalho que chama Máscara de Beleza como símbolos de comunicação e expressão. É uma menina que chama Rita de Cássia Fossalusa Ferreira, viu? Você pode, é uma tese de mestrado apresentada na Unisal de Americana, de 2015. Ela fez um belíssimo trabalho também sobre isso, viu? E tem também na Bahia, na Federal da Bahia, um trabalho que chama Máscara Expandida, um devir poético na interface, visualidade, teatralidade. Quem escreve é Sônia Lúcia Rangel. Eu acho que, se você pesquisar esses dois nomes que eu passei para você vai encontrar melhores respostas que a que eu daria agora para você. Bacana, bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui muitos elogios, viu? O pessoal gostou bastante. A gente também fica muito feliz, né? Porque esses trabalhos são preparados com muito carinho, muita dedicação, né? E assim, então eu vou caminhar para o encerramento. Primeiramente, agradecer a professora Ive Ramadan pela sua participação aqui conosco, pela sua fala que foi linda, inspiradora, artística, dirrandiana. Foi muito gostoso ouvi-la, professora. Muito obrigada. Quero agradecer a presença. Sim. Se você me der um minutinho, eu queria mostrar esse livro aqui do Dirran, que não é tão famoso quanto o do Estruturas, mas que é muito interessante, tem um último capítulo e a conclusão, que todos nós poderíamos ler, porque ele toca um pouco nessa questão do quantitativo e do qualitativo. Olha, chama-se Ciência do Homem e Tradição, viu? Ciência do Homem e Tradição? E Tradição, Se você me permitir, eu queria agradecer agora o convite da Elza e obrigado por todos vocês que me ouviram, e eu fiquei muito feliz de poder expressar tudo isso. Eu acho que é obrigação, nós que trabalhamos com o imaginário. Queria só dizer uma coisinha que eu acho que eu não mencionei no começo. O que eu faço na Bibliaspa? Eu ensino português para os refugiados. Nesse momento, nós criamos um programa de língua portuguesa especialmente para trabalhar
com os refugiados. E esses refugiados, também hoje, eu participei de um evento patrocinado pelo Acnur, que é a instituição que representa a ONU, que é um grupo da ONU que cuida só de refugiados, e eles promoveram um evento. O número de refugiados no mundo vai explodir, por inúmeras questões, e a próxima causa disso será o meio ambiente. Imagine, então. Então, a gente prepara um material próprio só para trabalhar com os nossos refugiados. É muito obrigada um dado a todos. importante Fiquei muito mesmo. feliz de poder estrear em live, e eu queria perguntar se a gente vai ganhar prêmio por causa disso. Quem estreia não ganha prêmio? Tem que ganhar um prêmio mesmo, né? Vamos providenciar um prêmio. Isso. Com todo carinho. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Gente. Tá? Quero agradecer a nossa audiência qualificada dos alunos da UEG, de Quirinópolis, de Inhumas, que eu vi aqui alguns. Se eu esqueci alguma cidade, desculpa, mas tem alunos da UEG, tem alunos da UFG, né, Federal de Goiás, temos alunos de São Luís, Montes Belos. Professora, a senhora teve uma audiência do estado de Goiás inteiro. E eu quero pedir um favorzinho antes da gente encerrar. Você que assistiu a palestra, eu vi que algumas pessoas estão fazendo isso. Então, quem ainda não fez, por gentileza, coloque seu nome completo e o e-mail, porque nós iremos recuperar esses dados para emitir os certificados de participação. Então, antes de sair, você escreve seu nome completo e o seu e-mail, tá bom? No mais, professora, muito obrigada mais uma vez, obrigada a Elza por trazer a professora Ive para conversar conosco, obrigada a cada um de vocês pela audiência. Amanhã nós teremos a última palestra desse ciclo com o professor Gilberto, ele vai falar de ecolinguística e saberes tradicionais, vai ser uma palestra muito bacana, e nós contamos com a presença de todos vocês, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau. Um abraço carinhoso. Tchau, fiquem bem. Ai, legal. Legal. E aí, nossa, que audiência, hein? Tem assim...